Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vórtex Educacional. E hoje a gente vai falar de sistemas de numeração romano. Essa é uma aula para as turmas de ensino fundamental 2 do sexto ano, tá? Os objetivos, como a gente já tem falado nos últimos vídeos, é de estruturar na mente de você, aluno, e de quem mais estiver aprendendo, o que é um sistema de numeração e como que os vários povos que existiram até hoje fizeram com que os números que a gente usa hoje chegassem até aqui, ok? De acordo com a BNCC, os nossos objetivos estão aí na tela. Relembrando que sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número. Então, o símbolo é o que a gente chama de número propriamente dito, e as regras são os combinados que cada um dos povos usaram para escrever os números, ok? Bom, já que a gente vai falar de sistema de numeração romano, a gente tem que falar do Império Romano. O povo romano criou um vasto império e a sua importância é tão grande que nos influencia até hoje, tanto nos idiomas, nas leis, e até mesmo os números romanos, a gente usa eles em algumas ocasiões hoje em dia. Então, idiomas como italiano, francês, português, ou algumas leis que têm base no direito romano, só existem por causa deste povo. A civilização foi muito importante nos tempos antigos, principalmente entre 750 a.C. a 500 d.C., ok? A ideia central é de que o sistema de numeração romano utiliza letras para representar quantidades. Então, aí na tela estão os símbolos, as letras usadas e as quantidades que cada uma dessas letras representa. Tá? Os símbolos eram usados mediante algumas regras. Vamos ver a seguir. A primeira regra diz respeito à repetição. As letras I, X, C e M, que representam, respectivamente, 1, 10, 100 e 1000, elas se repetem. Porém, elas se repetem por apenas 3 vezes. Veja nos exemplos. O número 30 ele é formado porque houve a repetição de 3 números 10, que é a letra X. O 2, a repetição de 2 vezes a letra I. E o 300, a repetição de 3 vezes a letra C. Ou seja, posso usar uma vez o símbolo, 2 vezes e 3 vezes. 4 vezes pode? Não pode. Quando chegar na quarta repetição, vai existir uma nova regra, tá bom? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Lembrando que eu vou falar hoje 4 regras sobre esse sistema romano. E às vezes fica confuso, então para o vídeo, faz a anotação e depois solta o vídeo de novo para conseguir acompanhar tranquilamente, tá bom? A segunda regra é sobre a soma, beleza? Então, quando um número ele não aparece na tabela, a gente cria o número somando os símbolos. Só que a gente soma os símbolos colocando primeiro o símbolo maior e depois o símbolo menor. Então, vou ler a regra para vocês. Os números fora da tabela podem ser feitos somando as letras, lado a lado, respeitando a primeira regra, que é a regra das repetições. Valores maiores vêm primeiro que os menores. Então, vamos ver o símbolo para o número 6. O 6 ele não aparece na tabela. Então, a gente tem que fazer uma soma que crie esse número 6, sem repetir algum símbolo mais de 3 vezes. Então, o que eu vou pegar? Qual que é o número mais perto do 6? É o 5. Bom, então eu vou pegar o 5, que é o símbolo V, e vou ver quanto que falta para chegar no 6. Falta só 1. Então, eu vou pegar o símbolo do 5, que é o V, e o símbolo do 1, que é o I, e juntar os dois. Mas eu vou juntar os dois em qual ordem? Na ordem do maior para o menor. Ou seja, primeiro eu vou pegar o símbolo do 5, colocar, e depois o símbolo do número 1, que é o I, ok? O mesmo vale aí para o número de baixo, 255. Esse número ele não está na tabela, mas eu consigo formar ele repetindo 2 vezes o símbolo de 100, uma vez o símbolo de 50 e mais uma vez o símbolo do 5, colocando sempre do maior para o menor, ou seja, primeiro o símbolo de 100, depois o de 50 e depois o de 5, ok? A terceira regra, ela serve para completar a primeira regra. A primeira regra dizia que eu posso repetir determinados símbolos 3 vezes. Quando não for mais possível essa repetição, chegar a uma quarta vez,
eu não vou fazer a quarta repetição, eu vou usar essa regra que está aí na tela. Por exemplo, vamos usar o número 4 para a gente estruturar a ideia. O 4 ele não aparece na tabela. E eu não posso repetir a letra I 3 vezes, mais de 3 vezes, né? Então, eu consigo formar 1, 2 e 3 com a letra I, mas eu não consigo formar 4, porque aí eu estou rompendo com a regra número 1, né? Que é de não repetir mais de 3 vezes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o símbolo que está à frente do 4, o símbolo mais próximo que tiver à frente do 4, que é o 5. O 5 tem símbolo, e é V. Então, o que eu vou fazer? Para mim conseguir 4, eu tenho que fazer 5 menos 1. Então, eu vou pegar o símbolo I e colocar antes do símbolo do V, que é o 5. Beleza? Então, vai ficar I primeiro e V depois, dizendo o quê? Que eu estou fazendo a conta 5 menos 1 para formar o número 4. Aí vai falar, né? Tem que ter atenção. Você falou que eu tenho que colocar primeiro o símbolo maior e depois o menor. E isso sim, na regra da adição. Quando for possível fazer o número só somando. Quando isso não for possível, porque a regra da repetição ela não funciona mais, então aí eu vou usar essa ideia. Colocar o símbolo maior primeiro, o símbolo menor primeiro e o maior depois, indicando uma subtração. Olha aí o caso do 900. 900 não aparece na tabela, mas eu sei que 1000 é o símbolo que está na tabela que é mais próximo de 900. Então, eu vou pegar 1000 menos 100, que é o que eu preciso para chegar a 900. Bom, já que eu coloquei o 100 na subtração, então eu vou colocar C primeiro e M depois. Ou seja, indicando que eu estou mostrando 1000 menos 100 para formar 900. Por último, a quarta regra diz respeito aos traços. O que são esses traços? A gente vê na tabela que o maior número que está na tabela é 1000. Porém, a gente sabe que os números não acabam no 1000, né? Eles vão além do 1000. Então, para conseguir fazer um 2000, 10.000, 1 milhão, eu tenho que usar os traços. Então, a regra é a seguinte, um traço em cima do número multiplica o número por 1000. 2 traços em cima do número multiplica o número por 1 milhão. Então, por exemplo, se eu quero fazer o número 5.000, 5.000 não está na tabela, mas eu tenho o número 5 na tabela. Então, eu vou pegar o símbolo do 5, que é V, e vou colocar um traço em cima. Esse traço vai dizer para mim 5 vezes 1000. Então, 5 vezes 1000 é 5.000. Agora, e se eu quiser fazer um número muito grande, né? 10 milhões? Então, eu vou usar a regra dos 2 traços, que diz que quando eu coloco 2 traços em cima, significa que eu estou multiplicando o número escolhido por 1 milhão. Então, eu quero fazer 10 milhões, eu vou colocar o símbolo de 10, que é x, e vou colocar 2 traços em cima, indicando que eu estou fazendo 10 vezes 1 milhão. Ok? Bom, terminadas as regras, é hora de exercitar. Então, vamos ao primeiro exercício. Esses são exercícios para vocês fazerem nas suas casas, né? Praticarem e depois mandar para a gente, para tirar dúvida, tá bom? Represente os números a seguir com símbolos do sistema de numeração romano. Ou seja, esses números aí estão no nosso sistema, é os números que nós usamos hoje. Vocês vão usar as tabelas e as regras para formar esses números no sistema romano. O número 2 transforma os números romanos a seguir em nossos números atuais. Então, a gente vai fazer o contrário que fizemos no número 1. A gente vai pegar esses números romanos e vamos traduzir para o nosso número atual, ok? Lembrando, né, que o nosso e-mail para dúvidas é vortexeducacional2020@gmail.com. Esse e-mail é para dúvidas, sugestões, correções, né, que vocês estão acompanhando os exercícios aí, podem mandar para a gente. Porém, se você é meu aluno de alguma das escolas em que eu dou aula, eu peço para vocês que enviem essas dúvidas para o e-mail que a escola deixou disponível para vocês, principalmente nesse período de quarentena, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Lembre-se de deixar o seu joinha, né, ou o seu dislike, não tem problema, e também se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para você saber das novidades, né, e compartilhe com seus colegas de sala, pais e professores também. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.